Depois de completar 70 anos, finalmente realizei algo que parecia distante durante toda a minha vida adulta. Comprei uma casa só minha, pequena, modesta, mas completamente minha. Sempre fui um homem que trabalhou silenciosamente, sem alardes, investindo cada centavo economizado com esforço, cada oportunidade que surgia, cada sacrifício que fiz por minha família, por meu trabalho, por manter uma vida digna. Nunca fiz grandes festas, nunca precisei exibir riqueza ou conquistas, porque para mim o que importava era a estabilidade, o conforto de saber que no fim do dia eu tinha um teto sob o qual podia me refugiar, um espaço que não dependia da permissão de ninguém. Passei anos observando amigos se mudarem, casas sendo compradas, filhos se mudarem e levarem consigo pedaços daquilo que eu sentia que deveria ser meu por direito natural. Sempre me mantive discreto, sorrindo, aplaudindo conquistas alheias, mesmo quando o peso da minha própria solidão se tornava difícil de suportar. Quando finalmente consegui juntar o suficiente para dar esse passo, senti uma mistura de orgulho e incredulidade, como se estivesse testemunhando a realização de um sonho que eu nem sabia que poderia se concretizar. Não era uma mansão, não era um imóvel sofisticado em bairro nobre, mas tinha um charme simples, uma presença tranquila que parecia me dizer: aqui, finalmente, você pode ser apenas você. A fachada era discreta, a pintura clara e acolhedora, o jardim pequeno, mas suficiente para cultivar flores e observar o passar das estações como sempre gostei. Passei horas caminhando pelos cômodos vazios, sentindo o eco da minha própria respiração refletir nas paredes recém-pintadas, imaginando cada canto mobiliado do jeito que sempre sonhei. Escolhi cada detalhe com cuidado, do piso ao lustre do teto, dos armários planejados à disposição da cozinha, cada decisão tomada com a consciência de que, finalmente, não precisava agradar ninguém, além de mim mesmo. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e assustadora, porque, depois de tanto tempo de vida compartilhada, de concessões silenciosas, de expectativas alheias, sentir que aquele espaço era totalmente meu trazia um peso desconhecido, uma responsabilidade que não poderia ser ignorada. Não contei a ninguém sobre essa compra, nem mesmo para a minha família distante, que muitas vezes me considerava um peso ou alguém ultrapassado, alguém que já teve sua vez e que, portanto, não precisava mais de espaço ou atenção. Guardei a chave em meu bolso, guardei os papéis em uma pasta simples e caminhei pela primeira vez pelos corredores vazios, sentindo o aroma de madeira nova e tinta fresca misturado ao silêncio absoluto, um silêncio que parecia me acolher. Cada passo ecoava como uma confirmação silenciosa de que eu havia conquistado algo que ninguém poderia tirar de mim. Não era sobre ostentação ou mostrar poder. Era sobre autonomia, sobre dignidade, sobre finalmente ocupar um lugar que fosse apenas meu, um território intocado, livre de julgamentos, exigências e expectativas que sempre pesaram sobre meus ombros. Ao longo da vida, aprendi que o silêncio muitas vezes é mais poderoso do que qualquer grito, que a paciência é mais eficaz do que a impaciência, que a observação e a discrição podem abrir portas que a pressa jamais permitiria. E naquele momento, ao caminhar pelo chão frio da sala vazia, percebi que aquela casa não era apenas tijolos e cimento, mas a materialização de uma estratégia de vida que culminava em independência. Cada janela que olhava para o quintal, cada parede que tocava com a ponta dos dedos, me lembrava das vezes que fui subestimado, ignorado, menosprezado, mas também me lembrava de que todo esforço, toda economia, toda paciência, finalmente tinham um retorno. Não havia testemunhas, não havia aplausos, apenas eu, meus pensamentos e a sensação de que, a partir daquele momento, ninguém poderia decidir por mim ou me retirar do que agora era meu por direito absoluto.
Comecei a imaginar como iria preencher o espaço, pequenas rotinas que tornariam aquela casa um lar, a forma como eu iria organizar meus livros, minhas fotos antigas, os móveis que carregavam memórias silenciosas de uma vida inteira. E percebi que não precisava mais ceder ou explicar minhas escolhas a ninguém. O que mais me confortava era saber que o controle estava inteiramente em minhas mãos e que qualquer decisão que tomasse dentro daqueles muros seria apenas minha, e somente minha. Ao deitar na primeira noite sobre um colchão novo, ainda sem lençóis devidamente ajustados, senti uma mistura de ansiedade e satisfação que não sentia há décadas. A percepção de que cada passo que dei até ali, cada sacrifício feito, cada palavra que deixei de dizer, tinha me levado a esse ponto exato. Aquela casa representava mais do que uma aquisição. Representava liberdade, respeito por mim mesmo e a promessa silenciosa de que, dali em diante, nenhuma escolha minha seria questionada ou subestimada. A sensação era tão profunda que quase podia sentir o peso da história da minha própria vida se dissolvendo nos cantos silenciosos do imóvel, e percebi que aquele espaço pequeno e silencioso carregava consigo a grandeza da minha persistência, a força de uma vida inteira de paciência e observação, e que dali, finalmente, eu poderia começar a escrever capítulos que seriam apenas meus, sem interferências, sem interrupções, com a certeza de que a solidão que outrora pesou sobre mim agora se transformava em escolha, e a escolha, quando conquistada após tanto tempo, tem o sabor mais doce e profundo que se pode imaginar. Logo após atravessar a porta da minha nova casa, senti uma necessidade quase instintiva de fazer com que aquele espaço fosse realmente meu. Não apenas em posse, mas em segurança. Um refúgio silencioso, onde nenhum olhar curioso ou intenção maliciosa pudesse me perturbar. Durante décadas, aprendi que a vida tem uma maneira silenciosa de testar a paciência e a prudência de um homem. E cada decepção, cada traição ou momento de desvalorização me ensinou que ninguém protege o seu espaço melhor do que você mesmo. Por isso, decidi que precisava de um sistema que garantisse não apenas minha integridade física, mas também a paz mental que tanto procurei e que finalmente parecia ao meu alcance. Não contei a ninguém, nem aos filhos distantes que pouco se importaram em manter contato, nem aos amigos que ainda me procuravam em raras ocasiões, porque aprendi que explicações desnecessárias só criam dúvidas e possibilidades de intervenção onde nenhuma era requerida. Contratei uma empresa discreta, profissional, que instalou sensores, câmeras, alarmes silenciosos e dispositivos que eu mesmo poderia monitorar de qualquer lugar. Cada fio foi passado com cuidado, cada painel oculto em um canto estratégico, cada câmera posicionada de modo que não interferisse no conforto do ambiente, mas cobrisse cada entrada, cada corredor, cada acesso que pudesse ser utilizado por um intruso. Passei horas analisando os mapas da casa, estudando onde seriam os pontos mais vulneráveis, onde poderia precisar de atenção extra, e percebi que o próprio processo de planejar a segurança me trazia um senso de controle e domínio que eu não sentia há anos. Não se tratava de paranoia, mas de experiência. Vi muitas pessoas deixarem o próprio espaço vulnerável por ingenuidade ou excesso de confiança. E eu sabia que, a partir daquele momento, minha casa seria diferente. Cada noite que passava, enquanto as luzes se apagavam, eu revisava mentalmente cada porta, cada janela, imaginando possíveis cenários de invasão, e me sentia mais seguro, sabendo que qualquer eventualidade poderia ser controlada antes que se tornasse uma ameaça real. A instalação do sistema não era apenas técnica, era simbólica, uma extensão da minha autonomia. Quando terminei, caminhei pelos cômodos, tocando levemente cada sensor, cada painel, e sorri para mim mesmo, satisfeito com a sensação de que aquele espaço, que finalmente era meu, estava protegido de maneira invisível e eficiente. Não senti a necessidade de registrar fotos
ou de contar a alguém. Aquele conhecimento era um privilégio meu, um segredo silencioso que fortalecia minha sensação de pertencimento e controle. Em paralelo à instalação, organizei o restante da casa. Decidi onde cada móvel iria. Arrumei a cozinha, os armários. Deixei as roupas guardadas com cuidado. Cada detalhe pensado para criar um equilíbrio entre funcionalidade e conforto. Enquanto arrumava a sala de estar, sentia a paz de finalmente ter um espaço que refletia minha personalidade, minhas escolhas, meus gostos, sem concessões ou interferências. Cada objeto colocado no lugar certo parecia dizer que eu estava tomando posse não apenas da casa, mas da própria vida que ainda queria viver plenamente. Sabia que a tranquilidade era frágil e que o mundo lá fora poderia tentar invadir o espaço que agora me pertencia. Por isso, o planejamento minucioso do sistema de segurança não era apenas prevenção, mas afirmação. Durante semanas, percorri cada cômodo, conferindo sensores, testando alarmes, verificando câmeras e aprendendo a operar cada dispositivo de forma intuitiva. E percebi que esse processo me trazia mais do que segurança física. Me devolvia a sensação de controle que os anos de subestimação e negligência familiar haviam diminuído. Cada ajuste que fazia, cada botão que apertava, cada função testada era uma reafirmação silenciosa de que, embora tivesse sido ignorado ou descartado em outros contextos, naquele espaço eu determinava as regras, eu ditava os limites e ninguém poderia interferir sem que eu soubesse. A rotina de preparação tornou-se quase meditativa. Ao me deitar à noite, antes de dormir, percorria mentalmente cada possibilidade, imaginando cenários e como reagiria a cada um deles. Não havia pressa, não havia medo irracional, apenas a consciência tranquila de quem sabe que fez o que precisava para proteger seu próprio território. Passei a sentir um respeito silencioso por mim mesmo, que há anos não experimentava. Uma admiração pelo próprio esforço e pela paciência que me permitiu alcançar aquele momento. A cada dia que passava, a casa ia deixando de ser apenas um imóvel e se tornava um lar estratégico, planejado com antecedência, protegido de maneira invisível, mas sólido, assim como minha própria vida havia se tornado ao longo de décadas de esforço, sacrifício e observação atenta. Eu sabia que aquele sistema não apenas protegeria a minha casa de intrusos, mas também me permitiria agir com calma e inteligência caso algo inesperado acontecesse, sem precisar reagir com impulso ou raiva, aprendendo a utilizar o silêncio e a preparação como armas mais eficazes do que qualquer confronto direto. E no fundo, havia um gosto de antecipação silenciosa. Porque mesmo que nada ocorresse, o conhecimento de que estava pronto, que cada ponto vulnerável estava coberto, que minha casa finalmente era inviolável, trazia uma sensação de vitória que nenhuma presença alheia poderia interromper. Cada noite que passava revisando mentalmente os preparativos, sentindo o peso de cada decisão, percebi que estava criando mais do que um espaço seguro. Estava construindo um santuário para a minha própria autonomia, um local onde poderia viver plenamente, em paz, consciente de que, caso o mundo decidisse testar minhas fronteiras, eu teria meios de responder com estratégia, paciência e precisão. E foi nesse estado de alerta sereno, cheio de expectativa e controle, que a primeira noite prometia mais do que descanso. Prometia a verdadeira prova de tudo o que construí até ali, o momento em que minha vida e minha casa seriam testadas, e eu estaria preparado, silenciosamente pronto para o que quer que fosse, porque finalmente, após décadas de submissão silenciosa e paciência estratégica, aquele espaço era inteiramente meu, protegido e sob meu comando absoluto. A primeira noite na minha nova casa chegou com uma calma inquietante, aquela quietude que precede acontecimentos importantes, como se o ar estivesse carregado de possibilidades e segredos invisíveis. Sentei-me na sala ainda iluminada pelas luzes amareladas que pendiam do teto,
observando a sombra das cortinas dançando suavemente com o vento que entrava pela janela entreaberta. A casa estava silenciosa, vazia de qualquer presença que não fosse a minha, e esse silêncio me envolvia como um manto, oferecendo uma sensação estranha de proteção e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Enquanto preparava uma xícara de chá, senti cada som com clareza. O estalo de uma madeira que se ajustava à temperatura da noite, o gotejar distante de uma torneira esquecida, o som sutil do ar condicionado marcando presença. Cada detalhe parecia amplificado, como se a casa estivesse respirando junto comigo, como se ela mesma soubesse que eu estava ali para permanecer, para finalmente ocupar um espaço que sempre foi meu, mas que só agora eu podia chamar de lar. Havia um misto de ansiedade e satisfação no ar. Por décadas, meu corpo e minha mente haviam aprendido a lidar com situações inesperadas, traições silenciosas e desprezo velado. Cada sombra, cada ruído, me lembrava dos anos em que fui subestimado, das vezes em que alguém tentou diminuir minha importância ou me fazer sentir que minha presença era dispensável. Agora, porém, era diferente. Cada passo que eu dava, cada movimento que fazia, era dentro de um território que eu controlava completamente. E a sensação de controle era ao mesmo tempo doce e inquietante. Ao me deitar no quarto que organizei com tanto cuidado, revendo mentalmente cada detalhe da casa, senti o peso de uma responsabilidade que nunca fora tão prazerosa. A de proteger aquilo que finalmente era só meu. A cama, confortável, parecia absorver o cansaço acumulado durante anos de submissão silenciosa e paciência forçada. Mas minha mente permanecia alerta, atenta a qualquer sinal de irregularidade. Olhei para o sistema de segurança, silencioso e discreto, seus LEDs piscando suavemente, lembrando-me de que cada ponto da casa estava monitorado, cada porta e janela protegidas, e que eu podia confiar naquele dispositivo, ainda que o desconhecido sempre carregue consigo uma sombra de imprevisibilidade. A noite avançava devagar, e eu sentia cada hora passar como se estivesse dentro de um ritual de passagem. Cada ruído fora do lugar fazia meu coração acelerar por um instante. Mas a experiência ensinou-me a observar antes de reagir, a medir o perigo antes de ceder ao pânico. Caminhei pelos corredores lentamente, sentindo o piso frio sob meus pés, tocando suavemente cada maçaneta, revisando mentalmente as entradas, visualizando todos os caminhos possíveis que um intruso poderia percorrer. A tensão era real, mas controlada, e cada respiração se tornava um exercício de paciência, de preparação silenciosa, como se meu corpo inteiro estivesse se alinhando com a estratégia que minha mente já delineava há semanas. Quando finalmente me recostei novamente na cama, fechando os olhos, tentei ignorar os pensamentos que insistiam em explorar cada cenário imaginável. Concentrei-me na sensação de poder que aquele sistema me conferia, uma lembrança silenciosa de que, mesmo em idade avançada, ainda possuo recursos, inteligência e preparo para lidar com situações inesperadas, e que nenhum olhar de desdém ou subestimação alheia poderia interferir em meu espaço. Senti que a noite se alongava. Cada minuto pesado e silencioso, preenchido pela expectativa do que poderia acontecer, e uma parte de mim se deleitava com essa tensão. Um lembrete de que a vida ainda podia surpreender, mesmo após tantos anos. Então, como se a noite inteira tivesse esperado por um único momento, o alarme disparou. Um som estridente cortou a quietude da casa, penetrando nos meus ouvidos e reverberando por cada cômodo. Meu coração disparou por um instante e senti uma onda de adrenalina percorrer meu corpo, mas a experiência ensinou-me a não reagir impulsivamente. Respirei fundo, mantendo a calma que construí ao longo de décadas, sentindo o corpo inteiro se ajustar à tensão. A mente começou a trabalhar rapidamente, revisando cada possibilidade, cada explicação racional. Poderia ser um mau funcionamento do sistema, um animal,
ou alguém realmente havia entrado. A expectativa deu lugar ao alerta, e a adrenalina transformou a ansiedade em foco, cada sentido aguçado para o que pudesse se revelar. Levantei-me devagar, cada passo medido, evitando qualquer ruído desnecessário, observando sombras dançarem nas paredes com a luz do alarme piscando. Caminhei pelo corredor, abrindo portas com cuidado, verificando cômodos, cada objeto, cada canto, atento a qualquer sinal de presença que não fosse minha. A casa, que antes me parecia um santuário tranquilo, agora se transformava em um campo de possibilidades e suspense, e eu precisava observar antes de reagir, precisava entender antes de decidir, porque toda precipitação poderia comprometer não apenas minha segurança, mas a sensação de controle conquistada com tanto esforço. Enquanto percorria a casa, comecei a notar pequenas alterações que não lembrava de ter deixado. Uma gaveta levemente aberta, um objeto deslocado, algo que parecia ter sido tocado por mãos alheias. O pânico começou a se insinuar, mas a razão que adquiri ao longo dos anos me impediu de ceder. Em vez disso, concentrei-me em registrar mentalmente cada detalhe, em organizar mentalmente a sequência de ações que precisaria tomar para proteger meu território, para enfrentar o que quer que fosse de forma estratégica, e não por impulso. A adrenalina misturava-se à sensação de poder silencioso, aquela percepção de que, embora a situação fosse inesperada, eu estava preparado, e que o desconhecido não significava derrota, mas oportunidade de exercer controle, de reafirmar que, mesmo aos 70 anos, ainda possuía inteligência, recursos e paciência para lidar com qualquer adversidade. Ao chegar à cozinha, notei algo que fez meu coração acelerar de forma diferente. Um objeto que não deveria estar ali, deslocado de forma quase sutil, mas inconfundível. A percepção de que alguém ou algo havia cruzado a barreira do que considerei inviolável trouxe uma mistura de pânico, alerta e determinação silenciosa. Cada músculo se tensionou, cada pensamento começou a traçar cenários possíveis e senti a necessidade de agir com precisão, de não ceder a qualquer impulso, de transformar o medo em estratégia. A primeira noite, que começou com expectativa tranquila, havia se transformado em um teste real da minha paciência, preparação e controle. E percebi que estava pronto para enfrentar o que viesse, que minha experiência, minha prudência e meu planejamento silencioso agora seriam meus aliados mais valiosos diante do inesperado que se revelava diante dos meus olhos. O som estridente do alarme quebrou a tranquilidade da noite como um trovão inesperado, penetrando cada canto da minha casa e reverberando pelo silêncio que até então parecia absoluto. Meu coração disparou por um instante e a sensação de poder silencioso que carregava se misturou com uma tensão quase elétrica. Aquela mistura de alerta e pânico que só anos de experiência conseguem equilibrar de maneira precisa. Respirei fundo, sentindo o peito subir e descer lentamente, lembrando-me de que reagir impulsivamente nunca havia sido minha estratégia, e que cada decisão precisava ser calculada, cada movimento pensado, porque o desconhecido, por mais assustador que fosse, poderia ser enfrentado com paciência e inteligência. O alarme continuava insistente, chamando atenção, avisando que algo estava errado, mas a casa permanecia silenciosa à minha inspeção visual, vazia de presenças imediatas que pudessem ser detectadas à primeira vista. Caminhei pelos corredores com passos medidos, cada piso frio sob meus pés, ressoando como uma batida de tambor. Cada som amplificado pelo silêncio anterior. As sombras lançadas pelas luzes intermitentes do alarme se moviam pelas paredes, criando formas distorcidas que pareciam ter vida própria. E por um momento, senti a velha sensação de vulnerabilidade, aquela que me acompanhou por décadas, quando outros decidiram ignorar minha presença ou menosprezar minha importância. Mas ao contrário de antes,
Agora, eu tinha controle. Cada porta que abria, cada objeto que examinava, cada sensor que verificava mentalmente fazia parte de um plano silencioso que eu já delineara antes de sequer imaginar que a noite poderia ser tão tensa. Cada cômodo percorrido era uma extensão da minha própria vigilância, e percebi que a adrenalina não era inimiga, mas aliada, porque mantinha meus sentidos aguçados, minha mente alerta, pronta para reconhecer qualquer irregularidade. Olhei para as janelas, verificando se haviam sinais de arrombamento, arranhões, qualquer detalhe que indicasse a presença de alguém que não deveria estar ali. Nada parecia fora do lugar à primeira vista, mas a sensação de que algo não estava certo crescia dentro de mim. Um pressentimento que não poderia ignorar. Enquanto avançava pelo corredor que levava à cozinha, percebi pequenas alterações sutis, quase imperceptíveis, mas suficientes para fazer minha atenção disparar. Uma gaveta ligeiramente desalinhada, um objeto fora do lugar, um leve cheiro de perfume que não pertencia a mim. Cada detalhe aumentava a atenção, e percebi que a noite que parecia prometer apenas descanso, agora se transformava em um desafio real, um teste da minha paciência, observação e capacidade de reação silenciosa. Caminhei mais devagar, respirando com controle, observando cada sombra, cada canto, imaginando os movimentos possíveis de alguém que pudesse ter invadido o meu espaço, mas mantendo a calma necessária para que o medo não me dominasse. Ao chegar à sala de estar, meus olhos captaram algo que imediatamente despertou pânico. Um objeto que eu tinha certeza de ter guardado cuidadosamente estava fora do lugar, deslocado de forma sutil, mas inconfundível. O ar gelado que entrou pela janela entreaberta naquela noite parecia intensificar o medo, e uma sensação de urgência percorreu meu corpo. Mas a experiência de décadas me impediu de ceder ao impulso. Sabia que precisava agir com estratégia, observar, coletar informações antes de qualquer movimento, porque qualquer ação precipitada poderia comprometer a segurança que cuidadosamente construí. Cada passo seguinte foi meticuloso. Caminhei pelo corredor novamente, verificando portas, armários e cada canto que poderia abrigar uma presença indesejada. O coração batia acelerado, mas minha mente permanecia firme, comparando cada detalhe com o que lembrava da noite anterior. Cada ruído sendo catalogado mentalmente, cada sombra examinada com atenção. O alarme, apesar de irritante, era meu aliado. Cada bip constante me lembrava que o espaço era monitorado, que qualquer movimento seria detectado, que eu não estava vulnerável, mesmo que o inesperado tivesse se materializado de alguma forma. Enquanto percorria a casa, uma sensação estranha começou a se formar. Não era apenas um intruso ou um mau funcionamento técnico. Algo no ar, na disposição dos objetos, no leve movimento percebido na penumbra, indicava que havia uma presença mais complexa, algo que não podia ser resolvido apenas com força ou gritos, mas com inteligência, observação e paciência. Percebi que aquela noite não seria resolvida em minutos, que cada decisão minha precisaria ser calculada, que eu precisava manter o controle do que podia ser controlado, porque o inesperado estava além do simples alcance físico. Cheguei à cozinha e notei que os objetos que mantinha em ordem estavam deslocados de maneira quase imperceptível, mas significativa. O pânico começou a crescer, uma mistura de medo e adrenalina, mas eu não permiti que ele tomasse conta. Respirei fundo, recordando cada lição de paciência adquirida ao longo da vida. Cada situação em que a observação e o silêncio foram mais eficazes do que qualquer reação impulsiva. Comecei a mapear mentalmente o que poderia ter acontecido. Cada hipótese considerada, desde mau funcionamento do sistema até a presença de alguém realmente invadindo minha casa.
O pensamento de que poderia ser um erro técnico me trouxe alguma calma, mas não suficiente para ignorar os sinais sutis que indicavam presença alheia. O alarme continuava, penetrante, insistente, e percebi que a primeira noite, que eu imaginara tranquila, se transformava em um teste real da minha paciência, da minha experiência e da minha capacidade de controlar a situação sem perder a compostura. Cada som, cada sombra, cada detalhe deslocado era uma peça de um quebra-cabeça que precisava resolver. E eu estava determinado a entender antes de agir, a observar antes de reagir, porque qualquer passo em falso poderia comprometer não apenas minha segurança física, mas a tranquilidade que finalmente conquistei com tanto esforço. Enquanto caminhava pelos corredores, sentindo o frio do piso sob meus pés e a tensão crescer em cada fibra do corpo, percebi que o desconhecido tinha se infiltrado em meu espaço, mas que eu ainda tinha a vantagem. O controle absoluto do meu território, o conhecimento silencioso de cada ponto da casa, o poder de agir com calma e estratégia. Algo que os anos haviam me ensinado a usar como arma mais eficiente do que qualquer confronto direto. E naquele momento, enquanto o alarme disparava sem cessar e meu coração batia com força, senti que a noite estava apenas começando, que algo se revelaria em breve, algo que colocaria à prova não apenas minha segurança física, mas minha inteligência, paciência e controle emocional, e eu estava pronto. Mais alerta e mais consciente do que jamais estivera, preparado para enfrentar o inesperado com a mesma estratégia silenciosa que me trouxe até ali, sabendo que cada passo, cada respiração e cada decisão futura seriam cruciais para transformar aquele pânico inicial em domínio absoluto do meu espaço e da minha vida. O alarme continuava a soar, insistente, penetrando no silêncio da casa e reverberando por cada cômodo, mas ao invés de ceder ao pânico, senti a clareza que só anos de experiência e paciência podem proporcionar. Caminhei lentamente pelos corredores, cada passo medido, atento a qualquer detalhe que pudesse indicar a presença de alguém ou algo que não deveria estar ali. A sensação de vulnerabilidade misturava-se com o controle absoluto que eu sentia sobre o espaço, criando uma tensão estranha, ao mesmo tempo assustadora e estimulante, porque eu sabia que tinha todos os meios para agir com precisão. Passei a mão nas paredes, observando a iluminação do sistema de segurança refletir em superfícies cuidadosamente posicionadas. E notei que cada sombra parecia ter vida própria, moldando-se de maneira sutil aos contornos dos móveis e das portas, como se a própria casa estivesse participando do teste silencioso que aquela noite se tornara. Enquanto avançava, percebi pequenas alterações que não estavam ali quando organizei a casa pela última vez. Uma cortina levemente deslocada, um objeto fora de lugar, quase imperceptível, mas suficiente para disparar meu senso de alerta. Cada detalhe se tornou uma pista, cada movimento meu uma medida de precaução. Eu sabia que não podia agir impulsivamente, não podia gritar, correr ou confrontar alguém sem antes entender exatamente o que estava acontecendo, porque a paciência e o raciocínio estratégico sempre foram minhas maiores armas, e eu não perderia a vantagem adquirida ao longo de anos de observação silenciosa. Ao chegar à cozinha, notei que uma pequena jarra de vidro que guardava moedas havia sido movida, sutilmente, de lugar, mas de uma forma que qualquer pessoa desatenta não perceberia. Meu corpo respondeu com uma mistura de alerta e concentração, cada músculo tenso, cada pensamento focado em decifrar o que estava diante de mim. A casa inteira parecia sussurrar segredos que eu precisava interpretar, e percebi que a noite não era apenas sobre um alarme disparado, mas sobre a invasão do meu território, mesmo que de maneira mínima e quase imperceptível. Respirei fundo, controlando o ritmo da minha mente e do meu coração, lembrando que a pressa e a impulsividade seriam inimigas nessa situação,
e que cada passo precisava ser calculado com precisão. Percorri os corredores, observando cada porta, cada janela, cada armário. Toquei suavemente nas maçanetas, conferindo se estavam trancadas, examinando as fechaduras e revendo mentalmente o mapa da casa que já havia estudado durante a instalação do sistema de segurança. Cada detalhe era registrado, catalogado, para que nenhuma surpresa me pegasse desprevenido. A percepção aguçada permitia distinguir movimentos sutis de sombras, sons abafados que indicavam a presença de algo fora do comum, e a mente trabalhava rapidamente para eliminar hipóteses improváveis, mantendo o foco apenas no que era real e possível de controlar. Enquanto caminhava pela sala, senti um leve cheiro diferente, algo que não pertencia a mim, nem ao ar da casa, e que sugeria que havia alguém, mesmo que em silêncio, passando pelo espaço. A adrenalina aumentou, mas não de forma caótica. Era uma energia controlada, direcionada, que me permitia pensar com clareza, planejar cada ação antes de executá-la. A experiência da vida ensinou-me que o medo sem estratégia é inútil, que a observação calma e meticulosa permite transformar o pânico em poder. Cada detalhe observado, cada objeto fora do lugar, cada sinal sutil se tornava uma informação valiosa para lidar com a situação. E percebi que a noite estava me oferecendo a oportunidade de exercer, de maneira prática, o controle absoluto sobre meu território, demonstrando que, mesmo aos 70 anos, eu ainda podia ser astuto, rápido de raciocínio e eficaz na proteção de minha autonomia. Ao chegar à porta que dava para o pequeno quintal, notei algo que fez meu coração acelerar de uma forma diferente. Marcas leves na terra, como se alguém tivesse caminhado discretamente, evitando ao máximo fazer barulho, mas deixando rastros que só olhos atentos poderiam perceber. Senti um frio percorrer minha espinha, mas também uma clareza crescente, porque aquelas marcas eram pistas, e pistas podem ser usadas a favor de quem sabe interpretar. Cada passo seguinte foi calculado com precisão, observando o chão, os móveis, a disposição das cortinas, as sombras projetadas pela iluminação intermitente do sistema de segurança. Tudo se tornou uma investigação silenciosa, um exercício de paciência, atenção e controle emocional, em que cada segundo podia revelar algo decisivo sobre quem ou o que havia penetrado meu espaço. Enquanto continuava minha inspeção cautelosa, percebi que a presença não era agressiva, mas estava ali, insinuante, quase desafiando minha percepção, testando minha paciência e minha capacidade de manter a calma. Cada movimento que eu fazia era pensado para não alertar, não provocar reação e, ao mesmo tempo, coletar informações suficientes para compreender a situação. A adrenalina se misturava à satisfação silenciosa de estar no controle, de perceber que, mesmo diante do inesperado, eu podia agir de forma estratégica, transformando o medo inicial em domínio da situação. Caminhei pelos cômodos repetidas vezes, verificando portas, armários, cantos e corredores, interpretando cada detalhe, cada sinal, cada leve alteração no ambiente, sabendo que a noite ainda não havia terminado, que cada segundo de atenção podia ser a diferença entre o controle absoluto e o caos, e que minha paciência, experiência e estratégia seriam essenciais para lidar com o inesperado que se desenrolava silenciosamente dentro da minha própria casa. Enquanto percorria a casa pela terceira vez, comecei a notar que não se tratava apenas de um mau funcionamento do sistema ou de um erro. Havia indícios claros de que algo havia passado pelo espaço, algo que eu precisava descobrir, mas sem perder a calma, sem precipitar-me. Cada objeto fora do lugar, cada sombra projetada pelo piscar intermitente do alarme, cada som quase imperceptível tornava-se parte de um quebra-cabeça que exigia concentração absoluta.
A noite se prolongava e percebi que a verdadeira prova não era apenas identificar a presença, mas manter o controle emocional, a paciência e a estratégia. Porque no fim, o desconhecido só se torna derrotado quando confrontado com inteligência, não com medo, e eu estava pronto para isso. Mais alerta, mais atento e mais consciente do meu poder silencioso do que jamais estive em qualquer outro momento da minha vida. Enquanto percorria a casa mais uma vez, sentindo cada piso frio sob meus pés, cada sombra projetada pelos LEDs do sistema de segurança, comecei a perceber que não se tratava apenas de um alarme disparado por acaso ou de pequenos erros do equipamento, mas de algo mais sutil, mais perturbador, que exigia minha atenção máxima e minha paciência cuidadosamente cultivada ao longo de décadas. Cada detalhe, cada objeto deslocado de maneira imperceptível, cada pequena alteração no ambiente se tornou uma pista, um indicativo silencioso de que minha tranquilidade recém-conquistada estava sendo testada de forma quase meticulosa. Senti o frio subir pela espinha, mas mantive a calma, respirando devagar, sentindo os batimentos do coração se ajustarem ao ritmo da vigilância e da observação, consciente de que qualquer reação precipitada poderia comprometer não apenas minha segurança física, mas o controle absoluto que finalmente conquistei sobre aquele espaço. Caminhei pelo corredor novamente, inspecionando cada porta, cada janela, cada canto da casa, comparando mentalmente o estado atual com a memória precisa de como cada detalhe havia sido colocado, cada objeto cuidadosamente arrumado, cada superfície limpa e organizada. Quando cheguei à pequena sala de estar, meu olhar captou algo que imediatamente me fez parar. Um objeto que eu tinha certeza absoluta de ter deixado em outro lugar, agora deslocado, levemente, mas de uma forma impossível de ignorar. Um sentimento de pânico surgiu instantaneamente, uma mistura de surpresa, alerta e incredulidade. Mas a experiência me ensinou a não ceder ao impulso, a observar antes de reagir, a permitir que cada sinal fosse registrado e interpretado antes de qualquer ação. Aproximando-me devagar, cada passo calculado, notei que a posição do objeto indicava não apenas a presença de alguém, mas um padrão de movimentação, uma passagem silenciosa que não buscava ser percebida, mas que deixava evidências sutis suficientes para que olhos atentos pudessem detectar. A sensação de invasão do espaço que finalmente era meu gerou uma tensão estranha, uma mistura de medo e excitação, porque, embora eu estivesse consciente do perigo, também sentia a adrenalina aguçando cada sentido, cada percepção, cada capacidade adquirida ao longo de uma vida inteira de observação, estratégia e paciência. Continuei avançando, sentindo cada batida do coração refletir na percepção aguçada que agora dominava meus pensamentos. A adrenalina não me paralisava. Ao contrário, concentrava minha atenção, tornando-me capaz de perceber pequenos detalhes que antes poderiam passar despercebidos. Um leve arranhado na madeira do chão, uma marca quase imperceptível na porta do escritório, uma gaveta entreaberta. Cada elemento reforçando a certeza de que algo, ou alguém, havia atravessado meu território com cuidado, tentando permanecer invisível, mas deixando rastros inevitáveis para quem soubesse procurar. Caminhei devagar, cada movimento estudado, absorvendo cada fragmento de informação, porque entendia que aquele momento exigia não apenas reação, mas compreensão completa da situação, antes de qualquer ação definitiva. Quando cheguei ao corredor que levava ao quintal, notei marcas na terra recém-preparada do jardim, como se alguém tivesse passado com extremo cuidado, tentando não fazer barulho, mas deixando uma trilha que apenas olhos atentos poderiam detectar. O frio percorreu minha espinha, mas não me fez recuar. Pelo contrário, fortaleceu a sensação de alerta e concentração.
Cada pista parecia construir um mapa invisível do que havia acontecido, e a mente começou a trabalhar incansavelmente, conectando pontos, reconstruindo passos, antecipando movimentos, preparando respostas silenciosas, calculadas e precisas, porque eu sabia que a paciência e a estratégia eram mais poderosas que a impulsividade. Ao voltar para dentro, senti que a presença não era agressiva, mas havia sido invasiva de uma forma quase provocativa, deixando sinais que apenas alguém atento poderia perceber. Observei cada objeto, cada superfície, cada sombra, cada detalhe deslocado, e percebi que havia um padrão na invasão. Uma intenção clara de passar despercebido, mas também de ser registrado por olhos atentos. Cada detalhe se tornava mais perturbador conforme a percepção se ajustava, e o pânico inicial deu lugar a uma mistura de alerta máximo e determinação silenciosa. Sabia que precisava entender a situação antes de agir, que cada passo deveria ser estratégico, cada decisão ponderada, porque a vida ensinou-me que controle e poder vêm do entendimento completo do cenário e não da reação precipitada. Enquanto examinava a cozinha novamente, notei algo que me fez prender a respiração. Um pequeno objeto fora do lugar, mas suficiente para desencadear uma reação visceral. Era algo familiar, que pertencia a mim, mas agora em um ponto que indicava não apenas presença, mas movimentação deliberada. A percepção de que alguém havia penetrado meu espaço com cuidado e inteligência, ainda que sem intenção de confrontar diretamente, trouxe uma mistura de medo e excitação, porque significava que o inesperado estava diante de mim, mas que eu tinha a vantagem de tempo, paciência e estratégia para responder de forma eficaz. Cada segundo se alongava enquanto observava, analisava e preparava mentalmente minhas próximas ações, consciente de que aquela descoberta inesperada era apenas o início de algo que exigiria total atenção, disciplina e controle emocional. A noite avançava e a tensão se tornava cada vez mais densa. O silêncio que retornava após cada verificação parecia carregar um peso próprio, como se a casa estivesse consciente do que acabara de acontecer, como se cada objeto, cada sombra, cada detalhe se tornasse parte de uma narrativa que apenas eu podia ler e interpretar. O pânico inicial deu lugar a uma clareza estratégica, uma sensação de controle absoluto, porque eu sabia que, mesmo diante do desconhecido, minha experiência, paciência e inteligência emocional me permitiriam transformar o medo em domínio silencioso, e que cada decisão que tomasse a partir daquele momento seria crucial para garantir que meu território, finalmente conquistado, permanecesse seguro e sob meu controle, sem interferência de ninguém, e que qualquer presença não desejada não teria mais poder do que o que eu permitisse. O pânico que senti ao perceber a presença invisível dentro da minha casa não se transformou em gritos nem em movimentos precipitadamente desesperados. Pelo contrário, trouxe à superfície algo que há muito cultivava: a capacidade de enfrentar o medo de maneira silenciosa e estratégica. Cada músculo do meu corpo estava tenso, cada pensamento concentrado na observação, no registro, na análise de cada detalhe que pudesse revelar quem ou o que invadira meu espaço, porque aprendi que o medo sem controle é inútil e que a verdadeira força está na paciência e na precisão das ações. Caminhei devagar, sentindo o frio do piso sob os pés, tocando levemente cada superfície para não deslocar nada inadvertidamente, verificando portas, janelas e cantos, e percebi que, apesar do pânico inicial, estava completamente consciente de minha vantagem. Conhecia cada detalhe da casa, cada sensor, cada ponto de entrada, e cada passo do invasor podia ser antecipado se eu mantivesse a calma. A cada movimento que fazia, o ar parecia mais pesado, carregado de tensão e expectativa.
O silêncio da noite, que antes me tranquilizava, agora se tornava um desafio, como se a própria casa me testasse, exigindo que cada respiração fosse controlada, que cada passo fosse calculado, que minha presença fosse sentida sem ser revelada. Observei uma sombra se deslocando levemente à distância, um detalhe que poderia passar despercebido por olhos menos atentos, mas que me alertou imediatamente para a necessidade de cautela máxima. Não havia gritos, não havia correria, apenas o foco absoluto em cada sinal, cada som, cada movimento que pudesse indicar mais sobre quem ou o que estava ali. A adrenalina aumentava, mas era uma energia dirigida, transformada em vigilância, em estratégia, em controle silencioso do espaço que finalmente me pertencia. Enquanto percorria os corredores, senti o cheiro de algo estranho no ar. Um aroma sutil que não pertencia a mim, nem ao ambiente, mas que indicava presença. O coração batia forte, não de pânico, mas de alerta, e percebi que precisava medir cada ação, porque qualquer movimento imprudente poderia comprometer a segurança que o sistema de monitoramento proporcionava. Caminhei até a cozinha, observando cada detalhe. Objetos fora do lugar, marcas leves nos móveis, pequenas alterações que poderiam parecer insignificantes, mas que aos meus olhos eram evidências claras de passagem. Cada pista aumentava a tensão, mas também reforçava minha capacidade de agir com estratégia, de transformar o medo em um mapa de ações, em uma análise precisa da situação. A cada passo, sentia o frio percorrer minha espinha, mas também percebia uma clareza crescente. Eu não precisava reagir com impulsividade, não precisava confrontar fisicamente. Minha vantagem era o conhecimento completo do terreno, a paciência cultivada ao longo de toda a vida e a inteligência para transformar qualquer situação adversa em controle silencioso. Observei o corredor principal mais uma vez, analisando as sombras, cada detalhe deslocado, e percebi que o invasor, se era alguém ou qualquer outra presença, deixava rastros minuciosos, sinais sutis que apenas alguém atento poderia decodificar. E eu estava atento, cada músculo preparado, cada pensamento concentrado, cada sentido agudo, porque sabia que a situação exigia não força, mas astúcia e paciência, e que o medo só teria poder se eu permitisse. Enquanto avançava para o escritório, percebi algo que fez meu coração acelerar de forma diferente. Um papel levemente deslocado, como se alguém tivesse passado rapidamente, mas com cuidado, deixando vestígios que me informavam sobre o caminho tomado. Cada detalhe se tornava uma informação valiosa e a mente trabalhava incessantemente, conectando pontos, reconstruindo movimentos, antecipando ações futuras. A noite se transformava em um teste silencioso, em que a paciência era a maior arma, e cada momento de observação era uma confirmação de que, mesmo diante do desconhecido, eu ainda controlava a situação. O pânico inicial deu lugar à determinação silenciosa, e percebi que a vantagem não estava na força, mas na clareza, na atenção e na capacidade de interpretar sinais quase imperceptíveis, uma habilidade adquirida ao longo de anos de experiências silenciosas, traições observadas, paciência acumulada e disciplina emocional. Enquanto caminhava pelos corredores, notei pequenas marcas no chão, arranhões leves, sinais de deslocamento de objetos que indicavam que alguém havia passado, mas de forma a evitar ser percebido. A tensão aumentava, mas eu não permiti que ela dominasse meus pensamentos. Ao contrário, cada pista aumentava meu foco, minha capacidade de analisar, meu controle absoluto sobre a situação. Respirei fundo, mantendo a calma e permitindo que cada detalhe fosse absorvido e catalogado, porque sabia que o próximo passo precisava ser calculado, preciso, e que qualquer reação impulsiva poderia comprometer tudo que havia conquistado com tanto esforço e paciência.
Cheguei à sala de estar novamente, observando o objeto deslocado pela primeira vez. A sensação de pânico se misturava à determinação silenciosa. Algo inesperado havia ocorrido, mas eu ainda tinha o controle. Ainda possuía a vantagem do conhecimento, da paciência e da estratégia. Cada sombra projetada pelo piscar do alarme, cada som imperceptível, cada detalhe deslocado se tornou parte de um mapa mental que me permitiria, em breve, não apenas compreender, mas lidar com a situação de maneira definitiva, transformando o medo em domínio absoluto da casa, do espaço e da minha própria autonomia. Enquanto a noite avançava, senti que o verdadeiro teste não era apenas identificar a presença, mas manter o controle emocional, a calma e a paciência, porque apenas através da observação silenciosa e da análise estratégica poderia transformar a situação em algo que reforçasse minha força, minha autonomia e meu poder silencioso. E assim, enquanto caminhava pelos cômodos, respirando devagar e absorvendo cada detalhe, percebi que o medo, embora presente, estava agora sob meu controle, e que cada movimento seguinte seria decisivo para compreender a descoberta inesperada que me aguardava, preparando o caminho para o confronto final com aquilo que invadiu meu território e que, por mais assustador que fosse, encontraria diante de mim alguém que não recuava. Alguém que transformava a experiência em controle, inteligência e força silenciosa. Enquanto percorria cada cômodo da casa, analisando cuidadosamente cada sombra, cada objeto deslocado, cada sinal quase imperceptível deixado por uma presença que parecia brincar com meu silêncio e minha paciência, comecei a notar um padrão que antes me escapava. As marcas no chão não eram aleatórias. Os objetos fora do lugar não eram apenas consequências de curiosidade ou descuido. Havia uma sequência, uma ordem quase meticulosa, que indicava não apenas que alguém havia atravessado meu território, mas que havia feito isso com intenção, com cuidado, evitando ao máximo chamar atenção para sua presença, mas deixando vestígios para serem lidos por olhos atentos. Respirei fundo, sentindo o frio subir pela espinha, mas também a clareza crescer dentro de mim, porque percebi que, ao reconhecer o padrão, poderia finalmente entender o que estava acontecendo e transformar a tensão em controle absoluto. Cada passo que eu dava agora tinha um propósito ainda mais definido. Cada movimento calculado para que pudesse observar, interpretar e planejar a ação seguinte sem jamais ceder ao pânico ou à pressa. Enquanto caminhava pela sala de estar, meus olhos se fixaram em algo que quebrou o ritmo da minha observação silenciosa e meticulosa. Um pequeno objeto, quase imperceptível, mas inconfundível para quem conhece cada detalhe do ambiente, estava fora do lugar de maneira que não podia ser casual. Era algo que eu guardava com cuidado, um item que sempre mantive à mão e que tinha um significado pessoal, uma lembrança da minha vida anterior, da minha rotina, de momentos que pensava estarem seguros dentro da minha casa. Ao perceber sua posição alterada, meu coração acelerou, e por um instante senti aquele frio visceral do medo. Mas a experiência acumulada ao longo de anos me impediu de reagir impulsivamente. Em vez disso, observei, analisei e comecei a reconstruir mentalmente os movimentos possíveis que levariam o objeto até ali. Cada passo do invasor imaginado com precisão. Cada mínima alteração no ambiente catalogada em minha mente como evidência de um padrão de comportamento. Percebi que não se tratava apenas de uma presença casual, de um erro do sistema de segurança ou de um mau funcionamento do alarme. Havia intenção, havia inteligência por trás de cada sinal, cada sombra, cada objeto deslocado. O ar da casa parecia carregar consigo uma tensão palpável, e a sensação de que algo grande estava prestes a se revelar começou a se consolidar. Cada corredor,
Cada porta, cada canto se tornava parte de um mapa invisível, e eu o percorria mentalmente, reconstruindo a trajetória do invasor com uma precisão quase obsessiva, sabendo que a paciência e o silêncio seriam essenciais para compreender a situação antes de qualquer reação definitiva. Enquanto examinava novamente o corredor que levava ao escritório, notei marcas discretas nas bordas do tapete, pequenas impressões que indicavam movimentação cuidadosa, passos leves que procuravam não ser ouvidos, mas que deixavam evidências para alguém atento. A tensão aumentou, mas não me dominou. Ao contrário, cada pista reforçava minha percepção e o senso de controle. Respirei fundo, deixando que minha mente absorvesse cada detalhe, transformando o pânico inicial em clareza e determinação. Cada segundo se tornava uma oportunidade para analisar, interpretar e preparar a resposta adequada, porque sabia que a situação exigia mais inteligência e paciência do que qualquer ação impulsiva. Quando finalmente cheguei à cozinha, percebi que a movimentação tinha deixado algo que não apenas indicava presença, mas que carregava consigo um elemento de intimidação. Algo que parecia projetado para provocar medo, para testar minha reação. Era um objeto fora do lugar, mas que continha informações ou sinais sobre a intenção daquele que havia entrado na casa. A percepção de que aquilo não era aleatório fez meu corpo reagir, mas minha mente manteve o foco. Cada detalhe foi registrado, cada vestígio analisado, e percebi que estava diante da verdadeira prova daquela noite. Compreender a presença sem se deixar dominar pelo pânico, interpretar sinais, reconstruir movimentos e antecipar ações futuras, transformando o medo em estratégia. Ao retornar ao corredor principal, notei um leve arranhão no batente da porta, algo quase imperceptível, mas que combinava com o padrão que vinha observando desde que o alarme disparara. Cada pista se conectava, cada detalhe deslocado agora fazia parte de um quadro maior, revelando que o invasor ou o intruso tinha objetivos claros, uma intenção de permanecer despercebido, mas também de deixar rastros que poderiam ser interpretados por alguém capaz de observar com atenção. Percebi que cada objeto, cada sombra, cada som não era aleatório, mas parte de uma sequência, de uma mensagem silenciosa que eu precisava decifrar. A adrenalina estava presente, mas controlada. O medo existia, mas transformado em concentração absoluta. Senti que a noite não seria resolvida com força ou impulso, mas com observação, estratégia e paciência. Cada passo que eu dava, cada objeto examinado, cada sombra analisada reforçava minha vantagem. Eu conhecia a casa, eu controlava cada ponto, eu tinha experiência e inteligência suficientes para lidar com o inesperado. O ar parecia mais pesado, carregado de tensão e expectativa, e cada detalhe se tornava parte de uma narrativa que apenas eu podia ler, interpretar e utilizar a meu favor. Finalmente, ao chegar à sala de estar pela terceira vez, observei algo que fez meu coração disparar de forma diferente. Um pequeno sinal, um detalhe quase imperceptível, indicava não apenas presença, mas também algo que eu não havia previsto. Uma pista que mudava toda a percepção que eu tinha até então. Algo que transformava a noite de simples alerta em um momento de pânico genuíno, algo que exigiria não apenas estratégia, mas inteligência emocional, coragem e rapidez de raciocínio. A descoberta inesperada, até então sutil e silenciosa, revelava-se agora como o verdadeiro catalisador da noite, uma pista que mudaria tudo, desafiando minha paciência, experiência e preparação, mas também oferecendo a oportunidade de exercer controle absoluto sobre a situação, de transformar o medo em domínio e de reafirmar mais uma vez que minha casa, meu território e minha vida estavam sob meu comando absoluto, mesmo diante do inesperado.
Ao perceber a pista que mudava tudo, senti uma mistura de pânico e clareza, aquela percepção imediata de que algo havia invadido meu espaço de forma quase invisível, mas que deixava evidências suficientes para serem lidas com atenção e inteligência. O frio percorreu minha espinha, mas não me paralisou. Pelo contrário, fortaleceu a sensação de alerta e concentração. Cada objeto deslocado, cada sombra projetada, cada detalhe fora do lugar se tornou uma peça de um quebra-cabeça que precisava ser decifrado com paciência e precisão. Respirei fundo, ajustando o ritmo do coração e da mente, sabendo que cada decisão agora precisaria ser estratégica, que qualquer impulso poderia comprometer não apenas a segurança da casa, mas a tranquilidade que finalmente conquistei com tanto esforço. Enquanto caminhava pelos corredores, revisando mentalmente cada passo dado pelo invasor, comecei a traçar um plano silencioso, um mapa de ações que me permitiria retomar o controle absoluto do espaço sem revelar vulnerabilidade. A adrenalina era intensa, mas transformada em foco. Cada sentido aguçado, cada detalhe registrado como se minha vida dependesse disso, porque de certa forma, dependia. A primeira ação foi determinar prioridades. Cada cômodo precisava ser avaliado, cada objeto observado, cada ponto de entrada considerado. Eu sabia que enfrentar a situação de forma direta poderia ser arriscado e que minha vantagem estava no conhecimento da casa, no domínio do espaço, na capacidade de observar e antecipar. Sentei-me na sala de estar por um instante, analisando cada detalhe, cada sombra, cada som, transformando o pânico inicial em estratégia, transformando a incerteza em controle silencioso. A mente trabalhava rapidamente, reconstruindo o movimento do invasor, imaginando rotas possíveis, intenções, objetivos. Percebi que não se tratava apenas de uma presença física. Havia uma intenção por trás do que foi feito, um teste silencioso da minha paciência, da minha observação, da minha capacidade de controlar o inesperado. Enquanto caminhava pelos corredores, ajustando a posição de cada objeto para restabelecer a ordem e marcar mentalmente os pontos estratégicos, comecei a preparar medidas preventivas que poderiam ser executadas sem expor minha vulnerabilidade. Revisei mentalmente os sensores do sistema de segurança, imaginei possíveis respostas, defini rotas de monitoramento e controle, e percebi que cada detalhe que parecia pequeno era na verdade um componente crítico do plano silencioso que se formava em minha mente. Cada passo era calculado, cada respiração medida, cada movimento pensado para maximizar minha vantagem. A casa, que antes parecia apenas um espaço físico, agora se transformava em extensão da minha mente estratégica, um campo em que cada ação precisava ser ponderada e cada detalhe observado com precisão absoluta. Enquanto percorria a cozinha, notei novamente o objeto deslocado, a pista que revelava a verdadeira presença do intruso. A percepção inicial de medo deu lugar a uma frieza calculada, uma consciência clara de que agora podia agir com inteligência. Cada detalhe observado reforçava a necessidade de manter a calma, de transformar o pânico em controle absoluto. Respirei fundo e comecei a organizar mentalmente os próximos passos. Estabelecer uma vigilância silenciosa, identificar padrões, prever movimentos, criar respostas estratégicas sem alertar a presença, usando o conhecimento da casa como vantagem. A adrenalina permanecia, mas agora direcionada, convertida em concentração e capacidade de antecipação. Enquanto caminhava para o escritório, notei que pequenas alterações na disposição de objetos e leves marcas no chão continuavam a formar um padrão coerente. Era como se o invasor tivesse deixado uma trilha deliberada, uma sequência de sinais que eu poderia interpretar, transformando a intrusão em informação.
Cada pista foi catalogada em minha mente, cada detalhe registrado, cada sombra observada com atenção. Senti o poder da estratégia silenciosa se consolidar. Eu não precisava reagir impulsivamente, não precisava confrontar de forma direta. Minha vantagem estava na paciência, no conhecimento do espaço, na inteligência para transformar o medo em ação controlada e eficaz. Ao revisar mentalmente o plano de ação, percebi que a pista descoberta exigia algo além da simples observação. Precisava estabelecer medidas de contenção, reforçar a segurança dos pontos críticos, preparar respostas que não apenas reagissem à presença, mas prevenissem qualquer dano ou surpresa futura. Cada movimento meu foi calculado para preservar o controle absoluto. Cada decisão planejada para garantir que o espaço permanecesse meu, que a autonomia conquistada após décadas de paciência e esforço não fosse ameaçada. Caminhei novamente pelos corredores, conferindo portas, armários, janelas, verificando cada sensor, cada dispositivo de monitoramento, e percebi que a presença silenciosa dentro da casa havia se tornado meu desafio, mas que o controle total ainda estava em minhas mãos, desde que agisse com inteligência, paciência e estratégia. Enquanto a noite avançava, senti que cada detalhe observado, cada pista interpretada, cada passo calculado estava me preparando para a fase seguinte, para a ação decisiva que transformaria o pânico inicial em domínio absoluto da situação. Percebi que a verdadeira força não estava na reação imediata, mas na paciência estratégica, na capacidade de observar, analisar e planejar antes de agir. O desconhecido, que até então parecia ameaçador e imprevisível, agora se tornava um componente do plano silencioso, uma oportunidade para exercer controle, reafirmar minha autonomia e garantir que qualquer presença indesejada fosse enfrentada com precisão, inteligência e domínio absoluto, sem jamais ceder ao impulso ou ao medo irracional. E assim, enquanto percorria cada cômodo, ajustando, observando, analisando e catalogando cada detalhe, compreendi que aquela pista, que havia desencadeado o pânico inicial, se transformaria na base do meu controle, na ferramenta que permitiria enfrentar o inesperado de forma silenciosa, calculada e definitiva, reforçando que a casa, meu território e minha vida estavam sob meu comando absoluto, mesmo diante de qualquer ameaça que o desconhecido pudesse trazer. Após horas de vigilância silenciosa, de análise minuciosa de cada detalhe, cada sombra e cada objeto fora do lugar, finalmente chegou o momento de confrontar aquilo que até então só se manifestava em pistas sutis e sinais quase imperceptíveis. A pista que havia identificado nos capítulos anteriores se tornou clara em minha mente. Uma sequência de indícios que me permitia reconstruir, passo a passo, a trajetória da presença invisível que invadira minha casa. Cada marca, cada ruído, cada alteração na ordem meticulosa dos objetos se encaixava em um padrão preciso, revelando que não se tratava de um acaso, mas de uma ação deliberada, organizada, que tinha como objetivo provocar medo, testar minha paciência e, talvez, medir minha capacidade de reação. Senti o frio percorrer a espinha, mas não havia mais pânico. Havia clareza. Sabia que cada decisão precisava ser tomada com precisão, cada passo calculado para manter o controle absoluto da situação e, ao mesmo tempo, preservar a integridade do espaço que finalmente era meu. Caminhei lentamente pelos corredores, observando novamente o objeto que havia sido deslocado, a pista que mudava tudo. Cada detalhe se tornou uma evidência irrefutável de que a presença havia deixado rastros deliberadamente, quase como se estivesse tentando comunicar algo, provocando uma resposta emocional sem que eu percebesse de imediato. Mas a experiência me ensinou que o controle está na paciência e na estratégia, e que a inteligência silenciosa pode transformar medo em domínio. Respirei fundo, ajustando a respiração e a atenção,
analisando cada canto, cada sombra, cada ruído. A adrenalina estava presente, mas transformada em foco absoluto. E senti que a noite, que começou com expectativa, se tornara agora um teste de minha capacidade de observação e planejamento, de minha habilidade de transformar pânico em vantagem. Ao chegar à sala de estar, percebi que a pista finalmente me levava a um ponto decisivo. Uma pequena porta lateral que dava acesso a um espaço de armazenamento pouco usado, um lugar que eu raramente visitava, mas que conhecia perfeitamente. Cada marca, cada objeto deslocado, cada sinal agora apontava para aquele ponto, como se o invasor ou a presença tivesse deixado uma trilha para ser seguida. E eu seguia com passos cautelosos, conscientes de que a estratégia agora exigia não apenas paciência, mas coragem silenciosa e precisão. Ao abrir a porta, senti uma mistura de tensão e expectativa, cada músculo preparado, cada sentido aguçado, cada pensamento concentrado na análise do que encontraria. O frio percorreu novamente meu corpo, mas havia confiança, porque eu estava no controle, porque cada detalhe registrado durante a noite agora se alinhava em um quadro completo, e a resposta estava diante de mim, pronta para ser interpretada. Dentro do pequeno espaço de armazenamento, encontrei algo que provocou um choque imediato. Não havia um intruso humano presente, mas havia vestígios de tentativa de invasão, sinais claros de que alguém havia tentado acessar o local sem ser percebido, mexido em objetos, deixado rastros mínimos, mas suficientes para alertar minha atenção. Senti um misto de alívio e frustração, porque a ameaça não era física, mas havia sido suficiente para testar minha paciência, minha estratégia e minha percepção. Cada objeto fora do lugar, cada detalhe deslocado, cada pista interpretada havia me conduzido a compreender não apenas a presença, mas também a importância de permanecer vigilante e estratégico, mesmo diante do desconhecido. O pânico inicial se transformou em domínio completo da situação, a tensão em clareza, a surpresa em conhecimento. Enquanto examinava cada detalhe, senti que a verdadeira lição daquela noite se revelava de forma silenciosa e profunda. A paciência, a observação e a estratégia silenciosa podem superar qualquer medo, qualquer ameaça percebida, e que o controle absoluto do próprio espaço e da própria vida não depende da ausência de perigo, mas da capacidade de enfrentá-lo com inteligência, disciplina e calma. Cada marca, cada pista, cada sombra, agora era apenas uma confirmação de que minha experiência, minha paciência e minha capacidade de interpretar sinais me permitiam transformar uma situação potencialmente aterrorizante em um exercício de domínio e autossuficiência. Após verificar todo o espaço e perceber que não havia ameaça imediata, caminhei pelos corredores novamente, reorganizando os objetos, ajustando a posição das coisas, restaurando a ordem e fortalecendo o controle sobre meu território. Cada passo era uma reafirmação silenciosa de que a casa finalmente era minha, protegida não apenas por sensores, alarmes e câmeras, mas também pelo conhecimento, paciência e estratégia que eu possuía. Ao sentar-me na sala de estar, senti um alívio profundo, misturado à satisfação silenciosa de quem venceu uma batalha invisível, não pela força, mas pela inteligência e pela calma. Enquanto a noite avançava, sentei-me próximo à janela, observando as sombras que se projetavam na parede e sentindo a brisa da madrugada atravessar o ambiente. O silêncio retornava, desta vez carregado não de tensão, mas de uma paz conquistada com esforço, paciência e disciplina. A lição estava clara. O medo pode surgir de qualquer lugar, inesperado, silencioso, mas o poder real reside na capacidade de enfrentá-lo com calma, observação e estratégia, transformando qualquer ameaça em oportunidade de reafirmar controle e autonomia.
Finalmente, após horas de tensão, percebi que a noite não deixaria apenas cicatrizes de medo, mas também a confirmação de que eu, mesmo aos 70 anos, ainda podia proteger meu espaço, exercer controle absoluto sobre minha vida e transformar o inesperado em prova de inteligência, paciência e força silenciosa. E assim, enquanto a madrugada avançava, senti que havia conquistado não apenas uma vitória sobre o pânico, mas também uma reafirmação profunda do que significa ter autonomia, controle e poder silencioso, compreendendo que a casa, finalmente, era minha de maneira absoluta, e que qualquer desafio futuro seria enfrentado com a mesma calma estratégica que me permitiu vencer aquela noite de incerteza e tensão, transformando cada medo, cada sombra e cada pista em prova da força que ainda possuía, da inteligência silenciosa que guia minhas ações e da capacidade de dominar minha própria vida com total autonomia.